O tema, né, os temas, que eu vou tentar trabalhar dois temas nessa aula de hoje. Eu vou tentar trabalhar nutrição vegetal e nutrição animal. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu peguei uma questão da apostila do Enem, que o Júlio passou para a gente, né? E aí vou estar abordando elas, beleza? Aí a primeira, de nutrição vegetal, ela é a questão 91. Ah, não sei se eu coloquei a questão certa, gente, o número. Depois eu envio lá no WhatsApp o número certo, tá? Que eu acho que não é não, porque a questão 91 era da última aula. Mas a questão é a seguinte. Maria observou que as folhas das plantas do seu jardim, que antes eram verdes e viçosas, passaram a apresentar manchas de cor marrom, definhavam e caíam. Seu filho Carlos, técnico agrícola, ao ser consultado por sua mãe, levantou a hipótese de que os sinais apresentados pelas plantas poderiam ser decorrentes da deficiência de magnésio. Admitindo-se, né, a hipótese elaborada pelo Carlos, que ela esteja correta, as modificações observadas nas plantas devem-se ao fato de o magnésio, opção A, participar da biossíntese de clorofila, ativar o gene que codifica a cor verde, evitar a degradação das folhas, letra D, integrar a estrutura dos ribossomos, ou a letra E, catalisar a biossíntese de proteínas. E aí já vão pensando aí, né, nessas possibilidades e vão lá na matéria. Então, falando um pouquinho do magnésio, né, que é esse elemento que aparece aí na proposta da questão, ele é um elemento extremamente importante para a manutenção da vida animal e vegetal no nosso planeta, né? E aí, falando rapidamente da importância do magnésio para a saúde humana, ele tem função de suporte em várias reações metabólicas. Ele também é importante para a formação de ATP, né, que é a nossa moeda energética, aquela molécula que ela é responsável, né, por ceder energia para a célula conseguir fazer todos os metabolismos que ela precisa, né, entrar água, sair água, absorver nutriente, jogar resíduo para fora, fazer o próprio crescimento celular, né? Também ele é importante para a movimentação dos músculos. Então, se a gente mexe braço, mexe perna, levanta, senta, deita, acorda, tudo isso, né, que é movido aos os nossos músculos que vão possibilitando isso para a gente, o magnésio tem uma importância muito grande para que isso aconteça de forma saudável, de forma regular. E também o magnésio reduz as chances de derrame, diabetes e de insuficiência cardíaca. Então, assim, né, deu para ver que o magnésio é muito importante para a gente, né? Na verdade, para os animais. Aqui é saúde humana, mas de certa forma é para os animais. Mas para o meio vegetal, né, o magnésio ele é visto, né, por nós, pela academia, como um macronutriente secundário, né? Existem duas categorias de nutrientes que na nutrição vegetal a gente determina assim: macronutriente e micronutriente. Por que macro? Esse macro ele está relacionado né, assim, ele está de certa forma relacionado com a quantidade que a planta precisa dele para conseguir desenvolver, crescer caule, crescer folha, crescer fruto, produzir fruto. Então, o macro significa que ela precisa mais desse nutriente do que de outros. Esses outros são os micronutrientes, tá? Então, o magnésio é um desses macronutrientes secundários, porque a gente vai entender um pouquinho, né, do porquê do secundário, que a planta utiliza. Ele é utilizado como eu falei, né, em grandes quantidades, porém, o secundário está relacionado porque a planta precisa menos dele do que de nitrogênio e potássio, né? O nitrogênio e o potássio são praticamente os elementos que a planta mais precisa, né? Em relação, por exemplo, ao magnésio, a gente sabe que a concentração que as plantas precisam, ela é muito parecida com o fósforo e com o enxofre, né? São esses elementos aí que também vão compor toda a estrutura da planta. E ele é menos requerido que o cálcio, né? O cálcio, para quem, né, para a gente pensar um pouquinho, olha para vocês verem que loucura é isso. O caule, a folha, a couve. Vamos pensar na couve. Eu gosto muito do exemplo da couve, né?
o talinho da couve, toda a estrutura que vai pegar a folha da couve, toda essa rigidez, a forma que a gente vê ela, né, ela toda em pezinha e com aquela estrutura, aquilo ali é cálcio. E olha para vocês verem, a planta precisa mais de magnésio do que de cálcio, que faz a planta ter a estrutura dela, ou seja, precisa de muito magnésio, né? Porque se o cálcio, que precisa de menos, é o que dá essa forma e a sustentação da planta, então, né, já dá para pensar aí o tanto que o magnésio é necessário. A forma como a planta absorve o magnésio é através da solução do solo. Solução do solo é a água que fica presente no solo e que junto dessa água vai ter vários elementos, vários nutrientes, matéria orgânica. E aí a planta, né, ela tem um mecanismo que quando ela está transpirando, assim que sai a água da planta, a água é puxada pela raiz. E esse movimento chama-se fluxo de massa. É quando a planta, ela lá na raiz, lá no solo, à medida que ela está evaporando a água está saindo de dentro dela, né, através dos estômatos. Então, para ela manter o controle osmótico dela, ela vai puxando a água do solo. Por isso que é tão importante a gente sempre estar regando as plantas. Né? As plantas elas precisam de ter, por exemplo, se um solo do deserto, por exemplo, né, um solo mais arenoso, ele tem pouca disponibilidade de água. Então, ou a planta ela é adaptada para isso, ou a planta vai morrer, dependendo da planta, porque a maioria delas, né, usa desse mecanismo, desse fluxo de massa, que é esse puxar a água através de uma pressão, que é fruto da própria planta, que ela consegue, através de beber água, ela está bebendo água e está também se alimentando. E aí, essa é a forma que o magnésio, que está presente lá no solo, está junto do colóidezinho. O colóide é a micropartícula de argila que tem no solo, né? Que aí fica lá o enxofre, o potássio, o nitrogênio, eles ficam todos ali nessas pequenas partes do solo. Quando a água passa, junto leva esses íons. E é assim que a planta absorve o magnésio, que no caso aqui, 87% de todo o magnésio que está na planta vem dessa forma dela sugar ali do solo. Né? Esse processo que move, né, pela solução do solo, ele envolve a mesma velocidade de absorção que a planta, a mesma velocidade que a planta puxa essa solução do solo, que vem o magnésio, é a mesma velocidade que vai para a folha, para o fruto, ou seja, o magnésio ele entra na planta numa velocidade, e nessa mesma velocidade ela já vai para onde ela precisa de ir. Do lado tem uma imagem disso, né? Ela tá meio embaçada, gente, porque eu tentei melhorar ela, mas ela era muito pequenininha do site original, e aí para expandir ela deu uma desfocada, mas tá ali tentando desenhar o xilema e o floema, né? O xilema são os vasos condutores por onde a água sobe, então a água está subindo ali com o magnésio, e aí ela transloca para o floema, que é onde também são vasos condutores dentro da estrutura da planta, por onde vai acontecer essa seleção desses íons, né, desses minerais, desse substrato, que vai tanto para a folha quanto para o fruto. É assim que a planta, por exemplo, né, a gente tem o sangue que fica circulando entre a gente. Isso seria mais ou menos uma forma bem empírica, algo parecido com veia e sangue, né, para poder fazer essa circulação da planta. No caso, né, dos nutrientes existentes, o magnésio ele é essencial para a fotossíntese. Gravem isso, para a fotossíntese. Porque ele participa no processo metabólico com formação de ATP, aí, ó, o ATP, né, a moeda energética, ela também, as plantas, né, no caso do magnésio, também fazem parte para a composição do ATP, que está lá nos cloroplastos das plantas, né, que a gente já viu nas aulas passadas. Sendo que, no caso, o magnésio é o íon central dessa molécula da clorofila, né, que essa é a molécula responsável por dar a cor verde, por fazer a absorção da luz e fazer todo o transporte de elétron que vai gerar ali os carbonos que a planta vai precisar para crescer. Né? A gente come carbono, a planta consegue retirar do ar, né, esse carbono, e é graças a essa não é organela, a clorofila, né? Essa molécula, a clorofila, que faz esse processo
que é por onde, vamos dizer assim, a planta produz o próprio alimento. E o íon magnésio está lá no centro da clorofila. Tanto que aí tem o exemplo da clorofila A e da clorofila B. São dois tipos de clorofila que assim, majoritariamente estão presentes nas plantas. E nos dois casos, o íon magnésio está lá no meio dessa molécula. Tanto que se houver deficiência, não vai ter produção de clorofila, que vai impactar nessa capacidade da planta de fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. No caso ali, olha, o magnésio ele chega a ser presente de 15 a 20% de toda a clorofila é magnésio. Em resumo, seria isso, essa parte. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem, né, visualizarem o que é esse efeito numa planta, né? Então, ó, diante das características, o magnésio na planta, que é móvel também, o que quer dizer que um elemento ele é móvel numa planta? Assim, como eu falei, né, a planta puxa lá do solo, através da raiz, e isso entra na planta. E aí, no caso do magnésio, né, ele pode estar numa folha, mas a planta consegue, né, quando a planta vai produzir outra folha, por exemplo, ela consegue, a gente fala translocar. Esse magnésio, né, esses íons, essas moléculas, elas saem de uma folha para ir para outra. Isso acontece dentro da planta. E aí que é o processo de translocação, né? E aí quando ele é translocado das folhas velhas para as folhas novas, que vai possibilitar o que a gente chama de ponto de crescimento, que é como a planta se desenvolve, né? E aí o magnésio ele é imprescindível na formação de raiz, pois ele aumenta o sistema radicular, né? Então quanto mais raiz a planta tem, maior é o que a gente chama de área de absorção. Ela consegue entrar mais no solo, ela vai estar mais, ela aumenta a área de contato dela com o solo para ela conseguir beber água, né? O que eu falei lá do fluxo de massa. Por isso que é tão importante as plantas desenvolverem raiz, para elas conseguirem aumentar a área de absorção delas e poder pegar água em mais lugares do solo. E aí a imagem que eu trouxe aqui mostra essa relação. Que aí quando uma planta tem baixo magnésio, ela não consegue desenvolver muita raiz, que é o caso ali, por exemplo, né, da planta à nossa esquerda. Já a planta da nossa direita, ela já vai, quando ela tem uma quantidade legal, né, o suficiente ou adequada de magnésio, olha o tanto que a raiz cresce, né, olha o tanto que a raiz desenvolve, que vai possibilitar para ela poder, né, beber ali através do fluxo de massa e poder ingerir o cálcio, o potássio, também, né, o magnésio, o nitrogênio e por aí vai. E aí, olha, a deficiência de magnésio afeta funções e estruturas nas plantas. Quais coisas que são afetadas, né? O nível de clorofila, a fotossíntese, que abaixa muito, porque, né, sem a clorofila não faz fotossíntese, sem magnésio não tem clorofila. E também síntese proteica, né? Lembrando que síntese proteica, todo ser vivo produz proteína, porque é através das proteínas que a gente vai conseguir nos estruturarmos, né, os seres vivos, para produzir tecido, para produzir órgão, para produzir, né, todas essas estruturas que mantêm um ser vivo. E aí a deficiência de magnésio atrapalha lá na síntese proteica, ou seja, lá no início de tudo. Então, né, o motivo pelo qual o sintoma é tido por esse elemento, né, então quando tem falta desse elemento, vai dar algum sintoma na planta. E aí deve-se ao fato, né, de que um dado nutriente, quando aparece uma deficiência numa planta, é porque está faltando alguma coisa. No caso do magnésio, o sintoma ele aparece desse jeito aí, olha. Provavelmente, a questão, quando o rapaz estava lá, né, que a planta da senhora lá deu problema e o rapaz foi olhar, ele deve ter visto uma folha bem parecida com essa terceira, né? Ou até uma dessas três. Ele viu que estava mais ou menos isso aí. Tanto que depois ela secava e caía. Então, vamos lá para a nossa questão, né? Que a Maria observou que as folhas das plantas do seu jardim, que antes eram verdes e viçosas, passaram a apresentar manchas da cor marrom, né? Que aí é bem parecido lá com aquela foto das três folhinhas, né? Ela vai ficando verde, ela vai perdendo, fica marrom e a gente fala senesce, né? A folha morre e cai. E definhavam e caíam. O Carlos, que é o filho dela, o técnico agrícola, deve ter levantado a hipótese ali que devia estar tendo algum problema de magnésio.
E aí, a partir disso, né, então, qual que vocês acham que deve ser o fato, né, o fator ali, que faz com que o magnésio, que no caso, assim, né, qual que é o problema que a falta do magnésio pode ter acarretado? Calma, vou ler a questão, essa parte. Então, admitindo que a hipótese, né, do Carlos esteja certa, realmente é falta de magnésio, né? Essas modificações que eles puderam observar lá na planta, elas devem a que fato? E aí, a partir disso que foi apresentado para vocês, o que vocês acham? Que é a opção A, a opção B, a opção C, a D ou a E? Eu iria na A. Você iria na A? E aí, Luísa, qual que você iria? Na A ou na C? Beleza, vamos ler então a A, que é participar da biossíntese da clorofila, e a letra C, evitar a degradação das folhas. De certa forma, eu também acho que seria uma dessas duas, né? As duas têm uma grande possibilidade de ser a resposta certa. A resposta certa é a resposta A, né? Que ela participa da biossíntese da clorofila, né? Então, Roberta acertou, Luísa também acertou, né? Porque você foi por esse caminho. Por que que não seriam as outras, né? Então, ó, ativar o gene que codifica a cor verde. Em momento nenhum a gente falou aqui que magnésio está relacionado com cor verde na planta. A cor verde ela vem dos cloroplastos. É uma organela que tem, ela é bem complexa. E a clorofila faz parte do cloroplasto. Mas não não tem essa relação clorofila, verde. Não, não existe essa relação, não. Relação C, a resposta C. Evitar a degradação das folhas. O que evita a degradação das folhas é todo um mecanismo fotossintético que existe dentro das folhas, né? E aí são outros elementos juntos do magnésio que mantêm uma estrutura que protege com que a folha, né, não se degrade, por exemplo, com chuva, com sol muito forte, embora o sol também pode prejudicar a planta, né? A gente, não sei se vocês já viram na casa de vocês, já aconteceu quando a folha queima por excesso de sol. Mas isso aí é excesso e não está relacionado ao magnésio. Está relacionado à exposição da planta a ficar. Tem planta que não gosta de sol, tem planta que não pode ficar no sol. Então não tem essa relação direta magnésio e degradação da folha, enfim. Vamos lá na D, né? Integrar a estrutura dos ribossomos. Também não falou disso em momento nenhum. Não existe essa relação magnésio e estrutura de ribossomos, né? E o último, que é catalisar a biossíntese de proteínas. Catalisar está ligado a essa quebra, né? A quebra da biossíntese de proteína, ou acelerar que ocorra a síntese de proteínas. Existe uma relação onde o magnésio se relaciona ali com a produção de proteínas, mas não de biossíntese de proteína. Isso não tem essa relação. Então a resposta certa é a A mesmo, como né, as duas acertaram, justamente por isso. A clorofila, toda vez que vocês pensarem em clorofila, se cair lá no Enem, clorofila, nanana, magnésio. Assimila o magnésio na hora, porque ele é o elemento mais importante, principalmente por ele estar no meio da clorofila. É a partir dele que vai acontecendo as outras ligações de carbono, que criam a estrutura da clorofila para a planta, né, quando receber a luz, conseguir fazer a fotossíntese. Então, vocês estão, ó, já conseguiram uma questão no Enem. Parabéns. Vamos para a segunda. A segunda, essa tá certa, é questão 125 mesmo, do caderno cinza, né, do Enem. A anterior era 123. 123? Show, brigadíssimo. Que aí eu já corrijo. Que aí eu vou fazer assim, eu vou corrigir então o slide, que aí eu mando no grupo com a questão certa. Obrigado, viu? Aí a questão 125 seria assim: vale a pena embarcar na dieta paleolítica? O programa exclui, né, no caso essa dieta, né, paleolítica, ela exclui alimentos processados e açúcares refinados e dá ênfase a vegetais, frutas, castanhas e carne de animais alimentados com capim, né? Então, boi. Eu só consigo pensar em boi, gente, porque eu acho que porco come outros tipos de alimento. Peixe não come.
né, capim. Então, deve ser ali boi, ruminantes, né? Mas, mas a versão mais radical dessa dieta paleolítica, né, ela também elimina grãos e leguminosas, né? Então, vai excluir aí milho, derivado de milho, feijão. Eu acho meio estranho isso, né? Mas tem gente que adota essas dietas, né? Duas fontes importantes de carboidrato, justamente por isso, né? Porque através dos grãos, então do arroz, do feijão, que a gente consegue absorver, né, carboidrato, que é super fundamental para a nossa energia. E também esse pessoal não come laticínios, eles não consomem nada que tenha álcool, não consome sal e nem óleo vegetal, ou seja, né, o que esse povo come? Enfim, nem sal e nem óleos vegetais. Mas existe essa galera aí que adota essa dieta paleolítica. Uma pessoa adepta da dieta paleolítica cortou a mão enquanto preparava uma refeição. E o sangramento dela demorou muito para ser estancado, né? Pois essa pessoa, com a restrição, né, ela não consumia, e aí o que ela não consumia que deve ter feito com que esse sangramento demorasse para ser estancado? A opção A é produtos industrializados, né? Ou seja, ela ingeriu pouco cloro na dieta. A opção B é que o motivo, né, que demorou muito para estancar o corte foi a falta, a restrição do consumo de feijão, porque ela não ingeriu ferro, né? Então, o feijão tem muito ferro e essa é a relação. A opção C é que essa pessoa não comia nem leite nem seus derivados, então faltou cálcio nessa dieta. A opção D é que essa pessoa, por ela ter parado de comer sal, então ela parou de consumir quantidades de iodo em sua dieta. E a última opção é que aconteceu isso porque ela parou, né, de comer grão. Então, como ela não ingeriu grão, ela parou de ingerir potássio, que também, né, potássio em quantidade insuficiente, que, né, que deve ter causado esse sangramento que demorou muito aí para ser estancado. Vamos lá. Falando um pouquinho de nutrição humana, né, que a gente estava lá na nutrição vegetal, agora a gente está falando aqui de nutrição humana. A nutrição humana é uma ciência que se ocupa do estudo dos processos relacionados à obtenção de nutrientes pelos seres humanos através da alimentação. Então, a via comum para todos nós, seres humanos, para a gente ingerir alimento, é a boca. Porém, em algumas situações, e aí, por exemplo, situações que pessoas estão doentes, né, que às vezes vão para o hospital e que, por N fatores de complicações de saúde, muitas vezes essas pessoas precisam de sonda, né? Então elas não vão comer pela boca, elas consomem, que aí é o que pode, eles chamam aqui de via enteral, que é lá direto no intestino, né? Então o pessoal bota uma sonda que entra pelo nariz, para lá no estômago, liga o pacotinho de comida, né, o soro ou a solução nutritiva, e essa solução nutritiva passa e já cai lá direto no intestino. Isso é chamado de via interal ou parenteral, que é através da corrente sanguínea. Então, por exemplo, um soro, ou um soro com uma vitamina, ou um soro com algum nutriente, soro mesmo, fisiológico, da veia. Também é uma forma, que aí é a mesma situação. A pessoa está passando mal, uma pessoa está doente, e ela não vai conseguir comer pela boca, por exemplo, uma pessoa em coma. Né? Uma pessoa em coma, ela precisa de se alimentar. Só que ela está em coma, então não consegue, né, mastigar e tal. Então essas são as formas, além da boca, de se alimentar para nós seres humanos. E aí, conforme o enunciado da questão, sabe-se então que o cloro, o ferro, o cálcio, o iodo e o potássio são elementos essenciais na dieta humana, além de outros. E aí eu vou passar um pouquinho desses elementos para a gente ver qual que está relacionado aí com a questão do sangramento demorar muito para ser estancado. Então vamos começar pelo cloro, né? Entre as funções do cloro, né, está o controle do pH do organismo humano. pH para que, né, aí lá na carina, né, lá na química, é o potencial hidrogeniônico, né? É essa relação se o meio está muito acidificado, se o meio está muito basificado. E o ideal ali, né, em algumas situações, é que, né, por exemplo, no nosso estômago, o pH é muito ácido. Então, o pH é 1, 2. Por que, que é muito ácido? Porque precisa de quebrar muita molécula, né? Destruir muita coisa. A ideia do metabolismo, né? Foi falado até na outra questão, mas, enfim, que é o metabolismo, a solução ácida
ajuda o metabolismo a acontecer, sai quebrando tudo aquilo ali para fazer a absorção. Já em outros lugares do nosso organismo, por exemplo, a boca, né? O pH da boca ele é um pouco mais básico, né? Ele é um pouco, então ele passa, o pH neutro é 6, né? Então um pH ali 7, 7 e pouco. Ele já não é tão ácido, né? Ele vai ter outras funções e isso é o organismo humano, né? Então a função do cloro é fazer esse controle de pH de acordo com cada lugar ali do organismo que precisa ou de um pH mais ácido, ou de um pH mais básico, ou um pH mais neutro, próximo ali do 6, 7. É essencial para a saúde do ser humano e o cloro desempenha várias funções vitais, como, por exemplo, regular os fluidos, né, do corpo, suor, sangue, lágrimas, saliva, função de executar, também função, né, que executa associada ao sódio e ao potássio. E aí sódio e potássio está muito ligado ao sangue, né, funções de sangue, esse tipo de líquido. E o mineral também, o cloro, controla o pH do organismo, equilibrando os níveis de acidez, que é, né, mais ou menos isso que a gente estava falando. Então, essa é a função do cloro. Vamos falar um pouquinho do ferro. Então, existem evidências consideráveis de que o ferro pode desempenhar um papel na conversão do beta-caroteno, que é uma molécula, né, que está presente ali na cenoura, na beterraba, principalmente nesses alimentos com cores muito fortes, o laranja, o roxo, tem muito beta-caroteno. Em vitamina A, né? Então, essa conversão do beta-caroteno para a vitamina A, ela é extremamente importante para a nossa saúde, né? A vitamina A é aquela vitamina que vai ajudar a gente em alguns processos, por exemplo, relacionados para evitar, né? Para evitar anemia, para evitar algumas complicações que a gente pode ter, por exemplo, né? Problemas de gengiva, de sangramento, enfim. E aí o ferro tem essa função, né, de conversão do beta-caroteno em vitamina A. E aí na síntese de purina, que é um elemento também extremamente importante lá na nossa célula, né, a síntese de purina, ou seja, a produção de purina, e também para detoxicação de drogas no fígado. E aí, drogas aqui é remédio mesmo, é remédio, álcool, tudo aquilo que a gente consome em muito excesso e que pode acumular no fígado, né? E aí pode dar muitas complicações. Então, o ferro tem essa função de fazer essa limpeza, essa ajuda, vamos dizer assim, no nosso organismo. E aí trouxe esse quadro aqui que eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouquinho. Olha, os grupos mais vulneráveis à anemia ferróptica, né, ou falciforme, enfim, são os idosos, as gestantes, as mulheres na idade fértil, adolescentes e crianças. Sendo que para cada faixa etária e sexo, existe uma recomendação para a ingestão diária de ferro. Então, ó, crianças precisam de ingerir 7 miligramas de ferro por dia para ter esse controle, para acontecer, né, essa conversão correta do beta-caroteno para vitamina A, para desintoxicar o fígado, né? Para criança já é 7 miligramas ali por dia, e aí vai, para todas essas faixas etárias. Então, essas seriam basicamente as funções do ferro. Falando um pouquinho do cálcio, o cálcio é um elemento fundamental para o nosso organismo também. E a sua importância está relacionada ao quê? As funções que desempenham na mineralização óssea, principalmente na saúde do osso mesmo, tá? Desde a formação, manutenção da estrutura e rigidez do esqueleto. Porém, ele também possui uma ação muito importante na cicatrização de cortes e perfurações, porque o cálcio, né, ele vai construir toda essa parte estrutural. Então, até mesmo o fechar o corte ou o problema de perfuração, né, que tanto pode ser corte quanto um furinho, o cálcio ele vai ter essa função aí para poder ajudar ali a montar a casquinha, sabe aquela casquinha que a gente tem, que não pode tirar, inclusive, tudo isso está relacionado ao cálcio. Além dessa questão muito importante do osso, dos dentes, e aí, né, se alimentar de produtos, de alimentos que tenham cálcio, é extremamente necessário para essas funções. Falando um pouquinho do iodo, né, o iodo serve como uma matéria-prima para os nossos organismos produzirem duas moléculas fundamentais para o nosso corpo, que são a tiroxina, que é o T4, e também a triiodotironina, que é a T3. Isso, pessoal, são moléculas
Na verdade, não são moléculas, elas são. Fugiu o nome aqui. Que é relacionado à tireoide, né? São hormônios. O hormônio T4 e o hormônio T3, extremamente importante para regular os nossos índices, né, de felicidade, de alegria. Relaciona muito a nossa questão de peso, né? Então, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, tanto que tem um que as pessoas tendem a engordar, tem outro que as pessoas tendem a emagrecer, né, na falta de um ou no excesso do outro. Então, assim, o iodo, ele tem essa. E aí a molécula, né, a tiroxina, que é o T4, e a triodotironina, que é o T3, são essas moléculas aí que estão aparecendo, e elas são produzidas nessa nossa região aqui da garganta, né? Que é onde tem ali a glândula tireoide. Quando a gente come o iodo, né, a gente absorve o iodo, ela vai produzir essas moléculas que também são, né, hormônios que vão ser distribuídos para o corpo todo para poder fazer várias regulações, né? E aí eu acho que as regulações mais importantes que eu tenho aqui para falar são essas, a questão do bem-estar, essa questão do emagrecimento ou do engordar. A tireoide está muito relacionada a isso. E no caso, o iodo, né? E por último, o potássio. Gutenberg. Oi. Então, o que causa a tireoide? O que causa a tireoide é essa deficiência de iodo. Se a gente, porque aí entra, se a gente não se alimenta no caso, né, eu vou falar produtos, mas é alimentos, né? Se a gente não se alimenta de produtos que têm a concentração necessária de iodo, tem a questão genética também, tá, Roberto? Mas assim, eu estou partindo aqui do princípio que seja uma pessoa que não tenha predisposição genética para ter problema de tireoide. Quando a gente começa, uma pessoa ela vai se alimentando e não se alimenta, infelizmente, né, de produtos que tenham iodo, e aí qualquer coisa eu posso até falar que alguns alimentos que têm concentrações de iodo necessárias para a gente, a tireoide começa a ficar desregulada. Ela não consegue produzir o T3 nem o T4. Ou pior, ela começa a produzir de forma descontrolada, né? Tanto que uma é quando produz muito e a outra é quando produz pouco. Então, está muito relacionado, se não for fator genético, porque quando é genético, a pessoa tem que descobrir isso muito cedo, procurar um nutricionista, né, um endocrinologista, para ver ali o que tem que fazer. Porque se a pessoa tem uma tendência genética, quanto mais rápido ela descobre, melhor ela consegue tratar isso. De repente, ele nunca vai desenvolver o problema, porque ela vai descobrir que tipo de alimento que ela tem que ingerir, em qual quantidade, e vai ficar tudo bem. Fora que tem uma questão também, que é a questão de exercício físico e água. Também está relacionada à tireoide, né? E é pensar que como ela está nessa região nossa aqui da garganta, tudo que a gente come, de certa forma, passa por ali, né? Então, tem todo esse cuidado. Assim, o que eu posso falar dentro dessa área, né, da biologia, que não tanto na área da medicina, é que está muito relacionado, a maioria dos casos de tireoide, à deficiência de iodo, né? Tanto que o sal de cozinha, esse sal que a gente tem em casa, o governo obrigou as empresas há um tempo atrás, né, eu acho que antes da gente, a colocar iodo, porque não tinha iodo. Então, acabava que atrapalhava uma grande parte da população brasileira, principalmente a população mais vulnerável, né? E eu também posso falar porque eu tenho pessoas na minha família que têm problemas de tireoide. Essas pessoas dessas gerações, com 60 anos, 70 anos, por exemplo, elas são anteriores a essa determinação judicial lá, né, essa determinação do Estado, que obrigou as empresas de sal a colocar uma quantidade de iodo nesse sal que a gente consome. Por quê? Porque aí que tá, alguns alimentos com iodo, peixe, né, são alimentos assim, castanha, nanana, então, né, não é para todo, é caro, são produtos caros. Então, o sal de cozinha precisou de ter uma quantidade ali de iodo para poder suprir o que camarão, lagosta, peixe, tâmara, amêndoa, essas coisas têm de iodo, né? Então, assim, seria mais ou menos essa relação, Robert. Tá nem sua dúvida? Consegui, assim, pelo menos matar um pouquinho da dúvida, porque senão qualquer coisa eu já abro aqui o Google aqui já olho para você, porque até Deus, né?
Não, mas assim, consegui esclarecer, pelo menos, assim, passar um pouquinho da ideia? Deu? Show. Porque basicamente é isso, porque, que nem eu falei, né? O iodo ele é bem complexo por conta disso, porque é muito, ele está muito ligado a produtos de alimento que aqui, principalmente aqui no Brasil, são caros. Então, por isso que o pessoal fez de obrigar as empresas de sal a colocar uma quantidade de iodo nesse sal de cozinha que a gente consome. Por isso que é tão importante também a gente controlar o sal de cozinha, não abrir mão dele. Eu sou uma pessoa que eu sou contra parar de comer sal. Não, existe uma necessidade, porque o sal de cozinha não é só NaCl, não é só sódio e cloro. Não, tem o iodo ali também, que é essa quantidade que a gente precisa de alimentar para a gente manter essa relação, vamos dizer assim, normal, para a gente conseguir evitar desenvolver problemas, por exemplo, como de tireoide. Embora outras coisas, tem outros fatores também, o estresse está relacionado à tireoide, né? E os fatores genéticos. Por isso que eu falei que são vários fatores, mas principalmente essa questão da alimentação é uma forma de prevenção da tireoide, tá bom? E aí o último elemento é o potássio, né? Que para os humanos o potássio ele é um macronutriente essencial, né? Ou seja, a gente precisa de grandes quantidades dele e que dentro do corpo o potássio é o principal cátion, né? Ou seja, ele é um elemento positivo, K+, do líquido intracelular. Então, né, na água que tem dentro da nossa célula, no citoplasma celular, né, esse líquido que fica, que é onde todas as organelas ficam ali, vamos dizer assim, boiando, né, ele participa do equilíbrio ácido-base, que é aquilo que eu estava falando lá atrás, que qual que era, não vou lembrar aqui, mas que algum daqueles elementos também faziam ali a função de controle de pH, né? No caso, o ácido base, que dá essa regulação da pressão osmótica, né? Então, questão de hipertensão. Por isso que é tão importante pessoas, a gente, né, nossa geração, ir se alimentar de, por exemplo, banana. Banana é uma fonte muito boa de potássio, porque quando a gente consome banana, junto com, né, o potássio, já vai para a nossa célula e vai ajudar ali a equilibrar a pressão arterial, né, que é a questão de inflar as nossas veias, e isso ou ela inflar e dá pressão alta, ou ela diminuir e dá pressão baixa. Então, em toda essa relação aí, o potássio é completamente importante para essa relação. Além da condução dos impulsos nervosos, ou seja, vai lá no cérebro, olha que loucura, né? Tá lá relacionado a neurônio, axônio, também ajuda na contração muscular, o potássio também tem essa função, e uma das funções mais importantes que é a questão da função de membrana celular. A gente tem as nossas bombas de potássio lá na membrana da nossa célula, que vai ajudar, né, nessa regulação de entrar água, entrar íon, entrar cátion, né, sódio, potássio, é, iodo, todos esses elementos, né, para eles entrarem e saírem, o potássio é um elemento que regula essas trocas, né, do meio externo para o meio interno da célula. Então vamos lá para a questão, né? E aí eu já vou direto para essa segunda parte. Então o sangramento demorou para ser estancado, pois uma pessoa com restrição de consumo de qual que é a opção que vocês acham então que é? Eu acho que eu dei a resposta e eu dei sem querer, tá? Eu empolguei e dei a resposta sem querer na apresentação. Berta falando letra D. E aí, Luísa, qual que você acha que é? A B ou a E? Tá, então vamos lá. Primeiro vamos na D, né? Sal, quem ingeriu a quantidade insuficiente de iodo na dieta. Ok. Ali está falando qual que era a relação. A relação, então a pessoa cortou a mão e aí demorou muito para sangrar. Ó, demorou muito para sangrar, não.
demorou muito para o sangramento estancar, né? Para parar o sangramento, para aquela ferida fechar, que é isso, né? O estancar é isso, quando a pele, o corpo, o sangue produz ali plaquetas e algumas outras organelas, manda aquilo ali para onde está ferido, para aquilo fechar, para depois vir a casquinha e tal. E aí, no caso para a questão D, o iodo não tem essa função. O iodo ele tem a função lá da tireoide, garganta ali, né, da gente, eu esqueço o nome do hormônio, né? Ela tá mais ligada a essa questão dos hormônios T4, T3 produzidos pela tireoide. Já a questão B, que aí eu vou pegar o que a Luísa falou. Peraí, só ver aqui o site. A Luísa que falou? Foi. Que a B. A B, feijão, né? Não ingeriu ferro em quantidades ideais. O ferro, ele está relacionado, sim, à questão sanguínea, mas o ferro ele não é responsável, por exemplo, por ajudar nessa questão do estancamento, né? Da produção ali de material, vamos dizer assim, para ir lá para onde foi cortado ou para onde foi furado, para fazer com que aquilo pare, né? O ferro ele tem função mais de fazer com que o oxigênio se ligue à molécula da hemácia para circular no sangue e outras funções, e a função também que eu falei aqui do slide, mas não tem essa função para cicatrização, né? Para o estancamento, não é nem cicatrização, para o estancamento de uma abertura, de um corte. Não é. E a opção E, que é grãos, né? Não ingerir o potássio em quantidade suficiente, o potássio também não tem essa função, né? Essa função de estancamento. O potássio não está relacionado a essa questão do corte e de produzir, por exemplo, porque o estancamento está muito relacionado a plaquetas e estruturas, vamos dizer assim, de rigidez, né? Que é para parar, para fechar, para selar o machucado, para parar o sangue ali. E aí, a resposta certa é a questão C, leite e derivados, porque a pessoa ingeriu pouco cálcio na dieta. O cálcio tem essa função, né? Ele tem a função tanto que é principal, primordial do cálcio, a questão dos ossos, né? De poder fazer a estrutura do osso, dos dentes, o cálcio. Sem isso a gente nem ficaria em pé, né? Se não fosse o cálcio. Assim como ele tem essa função na planta, de estruturar a planta, ele também tem para a gente, né? O nosso osso é cálcio, né? Enfim. Porém, ele também tem essa função, que aí eu até falei que eu tinha dado a resposta no slide, que ele tem essa função para essa atuação do estancamento, porque é através do cálcio, junto com as hemácias e os glóbulos brancos, né, as plaquetas, isso que acontece o sinal do corte, o cálcio junto com elas que vão para lá, para onde que aconteceu a ruptura, o rasgo, né, para meio que parar, para depois vir a casquinha, né, que vai proteger, que serve ali para poder dar essa proteção enquanto o organismo está se recuperando ali para depois fechar, vir construir células novas e fazer todo o revestimento final. Então, a resposta certa para essa questão é a letra C, leite e derivados, né? Porque a pessoa ingeriu pouco cálcio na sua dieta. Ficaria assim. Eu usei essas referências e quero já de cara agradecer a presença de vocês duas. Ficou alguma dúvida de alguma das duas questões? Se tiver, vamos bater um papo, pode perguntar. E aí pode ser que eu tenha falado muito rápido, né? Essa foi uma das aulas com menos slides, mas foi uma das que eu mais falei. E se eu tiver falado rápido, alguma coisa, pode perguntar, que aí a gente papeia aqui, sana as dúvidas. Eu não gostaria que você saísse daqui com dúvida, que aí é a hora da gente papear. Tem alguma dúvida? Luísa, eu não ouvi. Tem? No caso, pelo fato de machucados.
No caso de ter machucado, que eu peguei um machucado. É através de machucados, de cortes assim, é preciso do leite. Qual que é a relação? É porque quando a pessoa ingere leite, e aí leite, queijo, requeijão, pão de queijo, né? Tudo que vem de leite. O leite, para nós seres humanos, é uma boa forma, embora vegetal também, tá? Não é só leite, não. Que é uma forma que a gente ingere cálcio. O íon, o elemento cálcio, ele está muito presente no leite. É uma grande quantidade do leite, vamos dizer assim, é cálcio. E aí, quando a gente ingere esses, né, leite, queijo, requeijão, a gente meio que também está assimilando cálcio ali, que meio que está pronto para a gente absorver ele e ele vai ficar estocado em algum lugar. É por isso que a pessoa lá da dieta, aquela dieta lá, que não se alimentou de leites e derivados, né? Quando fala leites e derivados, é isso, é leite, queijo, requeijão, pão de queijo, todos esses derivados do leite. Essa pessoa, ela provavelmente, né, tá com uma baixa quantidade de cálcio no seu organismo. Embora couve tem muito cálcio, toda folha muito verde, né? Couve, acelga, rúcula, almeirão, todas essas folhas verdes, elas têm muito cálcio. Porém, elas têm outras coisas, né? Ela vai ter magnésio, ela também tem ferro. E aí o cálcio, assim, tem, mas é uma quantidade um pouco menor do que, por exemplo, um copo de leite, né? Um pedaço de queijo, sei lá, uma fatia de requeijão, que já é uma concentração de cálcio muito maior, porque o leite, basicamente, ele é um dos alimentos que mais tem cálcio em concentração. É pensar, por exemplo, que um copo de leite de 200 ml, se tem, na verdade, fazer esse exemplo assim, se uma folha de couve tem X de cálcio, um copo de leite é possível, fazendo uma relação bem básica aqui, 4, 5x de cálcio em relação a uma folha de couve, por exemplo. Entendeu? Então, o leite, ele dá para a gente uma possibilidade de acesso a cálcio, leite e seus derivados, que é muito maior do que outros alimentos, por exemplo. Outros alimentos também têm cálcio, mas o leite, ele tem aí uma disponibilidade de cálcio que é maior para a gente. E aí essa pessoa, como ela não comia nada, né? Não comia leite, não comia nada desses derivados, nesse corte que ela teve, e como ela também não comia outras coisas, então ela não tinha nem de onde tirar, e pelo fato de não beber, né, beber leite, comer derivados de leite, aí que ela não tinha cálcio de lugar nenhum. Então, e aí entra o corpo, ele não vai tirar o cálcio do osso para mandar lá para o corte. Não, vai ficar sangrando. Então, porque aí outras coisas vão acontecer. Por exemplo, a casquinha, ela não tem relação com cálcio, né? A casquinha do machucado, ela está ligada me parece que a microfibrilas de alguma coisa e plaqueta. Isso não está tão ligado ao cálcio, são outras coisas. E aí são horas, né? Em algumas horas surgem a casquinha. Então vai dar a casquinha de qualquer jeito. Só que é a questão, né? Que foi o que a questão mostrou. A pessoa demorou para ter o estancamento. Uma pessoa com nível legal de cálcio no organismo não demora muito. Ela corta em questão de minutos ali, ou às vezes até de segundos, já para de sangrar e já fecha. Por quê? Porque aí entra a pessoa com uma quantidade de cálcio legal no organismo. Assim que aconteceu esse corte, essa ruptura, o que for, e aí, gente, é microcorte, né? Tanto que o exemplo da pessoa, assim, cortou o dedo na faca. Não estou falando de cortar a mão, cortar acidente. Não, não é isso. Isso aí é outras. Isso é uma fatalidade e vai gastar muito. Não tem cálcio para fazer parar isso. Isso é tipo isso: um furo na mão, cortou a mão ali no espinho da flor, ou cortou a mão na faca. É esses tipos de corte, pequenos, né, menores. Então acontece isso e ali, em questão de minutos, segundos, já para. Tanto que a gente vai lá, lava a mão, quando vê, ó, parou.
esse tipo de evento foi o cálcio que tem no nosso corpo, que foi lá e agilizou o processo para fazer o estancamento, fazer com que parasse de sangrar, né? Porque se a gente perde sangue também, a gente não pode perder sangue, senão a gente morre, né, por conta disso. Então, a relação seria essa: se alimentar de leite e seus derivados dá para o ser humano, vamos dizer assim, um estoque de cálcio bacana, para se caso acontecer esse tipo de corte, sangramento e tal, o ser humano conseguir, né, a pessoa conseguir, o próprio organismo dela já fechar, já parar, estancar o sangramento para depois vir a casquinha e a partir daí melhorar a lesão. Consegui explicar, Luísa? Sanou sua dúvida? Massa. Roberta, você tem alguma dúvida? Não, eu tava pensando, a pessoa que tem intolerância à lactose, como é que ela faz então, assim, para recuperar? Isso. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela provavelmente, se ela descobriu isso cedo, ela já está fazendo uso de alguns produtos que. Porque a lactose é uma proteína do leite, né? Então você consegue. Existem produtos à base de leite que tiram a lactose. A lactose é só uma proteína, então o cálcio fica. Então, todos os produtos que a gente, por exemplo, biscoito, que aí também são derivados de leite, né? Biscoito, pão, bolo, que fala assim, produtos sem lactose, não é que eles são sem leite, eles são sem a lactose, que é uma proteína que está lá junto do leite também. Então, eles tiram essa proteína, mas o cálcio do leite continua lá. Então, essas pessoas provavelmente têm. E aí entra, quem tem intolerância à lactose, se foi no médico desde cedo, lá no inicinho, né? Produtos integral. Então, não. Produtos. Porque, por exemplo, falando de leite integral, né? Vou só falar da questão da Roberta e falar da questão do leite integral. Porque se as pessoas normalmente que têm intolerância à lactose, se elas tiverem acesso a médico, a nutricionista, elas têm um outro tipo de alimentação diferente da nossa. Por exemplo, eu não tenho intolerância à lactose, né? Não sei se vocês têm. Então, e eu não gosto muito de leite também, não. Mas assim, de vez em quando, bem de vez em quando, eu tomo um copo, tomo um iogurte, de vez em quando eu vou lá, compro um iogurte e tal. Fora que a gente come muito, eu como, né? Bolo, pão, isso tudo tem leite. Então, o cálcio está lá. Para as pessoas que têm intolerância à lactose, se elas descobrirem isso cedo, provavelmente as famílias já se adaptaram e aí elas estão suprindo o cálcio de outras formas, além de produtos com leite, porém sem lactose. Porque a lactose é uma proteína do leite, não é o leite, né? Então você, no caso a indústria, né? Tira a lactose e esse leite aqui sem lactose vai lá fazer o que tiver que fazer, pão de queijo, bolo, pão, e fora até mesmo alguns produtos, não sei se leite vegetal, leite de soja, não tem. Provavelmente, eu acho que até o próprio leite de soja tem um pouco de cálcio também, porque é uma característica, né, desses leites. E aí consegue controlar essa relação, Alberto. Embora que nem eu estou falando, quando uma pessoa descobre que tem, provavelmente ela vai ter que mudar a alimentação dela. Uma pessoa, por exemplo, que tem intolerância à lactose, provavelmente tem que comer mais salada, provavelmente tem que comer outros tipos de carne para suprir algumas coisas que o leite tem. Uma delas é o cálcio. Já a questão do integral, Luísa, o produto integral, e aí eu vou falar do leite e vou falar do arroz, que eu acho que são duas coisas que a gente escuta muito falar de integral, né? Leite integral, arroz integral. O leite integral é um leite que ele tem um índice de gordura, que aí entra o leite tem a lactose, que é uma proteína, algumas vitaminas e tem gordura. O leite integral ele tem uma quantidade de gordura que é muito próxima daquela que foi lá quando tirou da vaca. Então, quando tirou lá da vaca, que vem aquele leite grosso, né? O leite cru que a gente fala, quando ele passa pelo processo na indústria, fica ainda uma boa quantidade de gordura. Inclusive, para pessoas que não têm problema, por exemplo, de colesterol, é até bom para a saúde, né? Porque gordura é lipídio é energia, então tem essa relação. Então, o leite integral,
significa que ele tem uma quantidade de gordura que é muito próxima daquela lá que quando foi tirado da vaca. Tanto que o leite desnatado, que é o, vamos dizer assim, né, é o oposto do leite integral, o leite desnatado é aquele leite que retirou a nata. A nata é a gordura do leite. Então é um leite que não tem mais a gordura dele. Tanto que o gosto é diferente. Não sei se vocês sentem isso, mas o gosto do leite desnatado ele é um pouco diferente, porque a gordura também dá gosto para gente, né? Dá ideia de sabor. Arroz integral. O arroz integral, e aí integral é pensar na ideia de integralidade, a ideia de todo. O arroz integral, por exemplo, ele vai ter a casquinha dele. Ou seja, é um arroz, um grão, que ele está íntegro, ele está na sua. Ele está mais próximo da sua complementariedade, que está todo ali com a casquinha, todas as proteções naturais bem próximas lá da planta. Esse arroz que a gente come, o arroz agulhinha, que é esse arroz já polido que a gente fala, né? Por que ele não é integral? Porque retirou essa casca dele. Então ele passou numa máquina, então o grão lá do arroz que estava na planta foi retirado, e aí ele vai para um outro lugar, que é, né, tipo uma peneira, alguma coisa assim, para tirar essas camadas que tem em volta do arroz, que faz. Só que essas camadas elas também são boas para a gente, para o intestino, né? Porque isso tudo é fibra. Tanto que por isso que o arroz integral é até mais caro que o arroz polido. Porque o arroz integral, primeiro, por ele ser desse jeito, ele vai ter que ser mais lavado, ele vai ter que ter outros processos da indústria que vai fazer com que ele fique mais caro, porque você mantém algumas estruturas naturais ali do arroz, por exemplo, uma casquinha, né? Tem uma casquinha que fica em volta dele, que ela é extremamente nutritiva para a gente. Mas como, infelizmente, o capitalismo está aí, veio, né, e foi modificando a indústria dos alimentos, aqui no Brasil, né, a gente não tem o hábito de comer arroz integral. Então, pega essa casquinha e aí entra, a indústria não joga fora a casquinha, transforma ela em outra coisa, agrega valor nela e vende mais caro, porque isso é rico em fibra e também em outros minerais, em outros elementos. E aí a gente come o arroz solto, esse arroz que já não tem mais nada, que aí é o arroz polido, né? O arroz, esse que a gente, o agulhinha que a gente consome. Então seria essa relação do integral, né? O leite integral tem a gordura, tem mais gordura, tem uma gordura bem próxima dessa lá de quando foi tirado, e o arroz integral, que é esse que tem essa casquinha, que é bom para o intestino, é bom para a saúde, mas que a gente não consome, né? Que a gente consome o arroz processado. E retiraram essa casquinha dele, poliram ele, né, passou lá numa máquina, e a gente só está comendo o grão. Tanto que o arroz integral ele é bem mais nutritivo. Tanto o arroz integral é mais nutritivo, quanto o leite integral também é mais nutritivo para a gente. Tá, né, a dúvida? Bacana, fico feliz, ó. Gente, ó, isso tudo eu aprendi na agronomia, viu? Ó, que doideira, porque eu tenho muito orgulho, assim, de ter feito o curso de agronomia. E aí, não sei se algum de vocês tem vontade, tem interesse, mas é muito bacana, porque passa por isso tudo, né? A gente precisa de aprender um pouquinho de todas essas coisas, porque é comida. A gente está lidando aí com a alimentação do ser humano. Então tem que passar a entender um pouquinho de nutrição, entender um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, e vamos lá. Olha, se caso então não tiver dúvida, foi um prazer estar dando essa oitava aula para vocês. E segunda-feira que vem a gente vai para a nossa nona. Se caso vocês tiverem alguma sugestão se vocês virem alguma questão de biologia em algum lugar, ô Lindenberg, trata essa questão aqui para a gente. Pode me manda no privado. Se não quiser mandar no grupo, não tem problema não, pode mandar no privado. Que aí eu pego essa questão e incorporo aqui para a nossa disciplina, né? Para ficar mais dinâmico também, para a gente poder, até para eu saber o que vocês gostam de biologia ou que vocês têm mais dificuldade, né? Porque senão eu vou pegando as da apostila mesmo e tentar achar umas da internet. A questão 92? Tá. Então na próxima aula, então, a gente já vai lidar com a questão 92, que é de zinco, ferro contra TPM. Ótimo, ótimo.
Essa, né, que eu falei, né? Show. Eu só vou... Tá, que eu vou... Porque tem uma situação, Roberto, que... Porque algumas questões são de química, que eu tinha até marcado, mas aí, se... Porque se for também não tem problema não, porque dá pra gente conversar aqui. Inclusive isso, tá? Se tiverem algumas questões que... Porque vocês viram aqui, gente, biologia e química conversam muito, é muito parecido. Então, se tiver, às vezes, até alguma coisa de química da apostila, pode me mandar que eu faço também. De repente, eu faço três questões e aí a gente passa rapidinho por elas, porque eu não sei como é que tá lá. Só que vocês estão vendo, né, que é muito ligado. Biologia e química é muito ligado. Sim, vou trocar essa ideia com ela, porque tanto que vocês veem, às vezes eu falando assim, ó, eu espero que a Karina esteja falando isso aqui. Tanto que eu passo por algumas coisas, porque eu imagino que ela está abordando lá, porque não tem como, biologia e química é muito interligado. Então, que se tiver igual essa questão 92, eu vou passar ela sim. E aí a gente vai tentando dialogar, porque pode ser que vocês tenham alguma dúvida lá e eu possa sanar ela aqui, né? E aí a gente... Porque vocês não podem ir com dúvida, gente. É isso que eu não quero e espero que todos os professores também estejam não querendo isso. Vocês vão com dúvida para lá. Então, vamos tentar matar todas elas aqui, resolver todas as dúvidas aqui. Beleza? E aí pode deixar que eu falo com a Karina. Né? Quem sabe ela participa aqui de alguma aula com a gente vai interagindo junto. Beleza? Muitíssimo obrigado, né, pela presença aí de vocês. E a gente se vê na segunda-feira, então. Tá bom?